pessoal, estamos aqui no estúdio Algere, como prometido, nosso podcast deu início, olha só que alegria, falando aqui sobre o sentido da vida, sobre a existência, um tema tão importante. A gente participou aí, fez algumas entrevistas nas ruas, como vocês podem acompanhar nas redes sociais, e várias pessoas dizendo, algumas não foram entrevistadas, né, mas falaram sobre a importância desse tema, sobre a existência e tudo mais. Nós vamos trazer aí para o seu conhecimento vários temas voltados à vida, voltados à existência, mas com vários tipos de convidados. E é isso que vai ser mais interessante. Então, me apresentando, meu nome é Eduardo, tenho 33 anos, sou esposo da Patrícia, que está aqui atrás das câmeras, sou o pai do Pedrinho. Também tenho a minha enteada, que é a Bruninha, que está em casa, está aqui torcendo por nós também, diante desse podcast. Sou psicólogo, também sou palestrante, e a gente está nesse caminho agora do podcast, e a gente conta com você. Conta com a sua curtida, com o seu compartilhamento. Segue a gente também nas redes sociais, além da existência ponto oficial, através também do TikTok. Agora a gente está no TikTok também, olha que chique. Vai ser a nossa missão aí de estar compartilhando, curtindo. Você vai colocar aí nos comentários aí também o que faz sentido para você. Qual que é a palavra que você deseja para você hoje? Certo? Qual que é a palavra que faz sentido para você? É alegria? É amor? Você vai colocar aí nos comentários, tá certo? E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial para mim. Isso aqui tem um carinho muito especial. Foi minha professora lá na faculdade. Por tantos anos nós estávamos aqui conversando, são 10 anos aí juntos aí. Faz um brilhante trabalho como psicóloga. Então, quero apresentar aqui para vocês a Mônica. Tá certo? Tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Mônica? Boa tarde. Estou ótima, boa tarde. O convite foi maravilhoso. Falei que quando a gente conversou esse tema, além da existência, me tocou profundamente. Porque faz parte da vida profissional, mas faz parte da vida pessoal da gente também, né? Buscar um pouquinho sobre entender qual é a existência, o que a gente está fazendo nesse mundo e para o mundo, né? Exatamente. E aí, antes da gente começar, como eu falei para vocês, que ela é uma pessoa muito especial para mim, trouxe um presentinho para ela aqui. Aqui, um presentinho. Gente, obrigado. Dá uma olhadinha aí. O copinho aí do Além da Existência, nós estamos chiques, hein? Vamos muito. É isso, se quiser pôr aqui pra gente. Nós vamos usar agora. Opa, maravilha. Presente a gente não guarda não, a gente usa. Certo. E você que tiver depois o interesse de adquirir aí o nosso copo, estamos aqui bem caracterizados, né? Com a camisa Além da Existência Podcast. Temos aqui também o nosso copo Além da Existência. Tá certo? A Mônica também recebeu o seu agora, faz parte do time Além da Existência, né, Mônica? Então eu queria que você falasse um pouquinho hoje, como a gente tinha conversado, né? Pra gente falar um pouquinho sobre a Mônica. A Mônica é psicóloga, se apresenta um pouquinho sobre a sua profissão, sobre quem é a Mônica, né? Enfim. Quem é a Mônica? Então vamos lá. Eu sou psicóloga, a gente se conheceu nesse universo, né? Eu estava dando aula na época, fui professora durante muitos anos. Mas hoje, quem é a Mônica hoje, né? Eu tenho 58 anos, eu sou psicóloga clínica, eu atendo ainda, estou nesse movimento, mas já passei pela parte de gestão de pessoas, já passei também pela parte de docência durante muitos anos. A gente, quando eu falei que tocou um pouquinho essa questão da Além da Existência, porque hoje eu passo por um período muito interessante, é uma nova fase da minha vida. Então, eu sou mãe hoje de adultos, né? Então, sou mãe, sou casada. Eu tenho todo um histórico que foi me trazendo até aqui, até esse momento, onde eu preciso sempre entender qual é o meu papel em cada períodozinho da minha vida. Uhum. E você ainda está como professora? Você atua como professora? Não, eu saí da docência na época da pandemia. Uhum. A época da pandemia foi um marco muito importante na minha vida, porque para minha formação, eu sou formada há mais de 30 anos. Então, até chegar a pandemia, os trabalhos sempre foram presenciais, aquele movimento que a gente tinha, sala de aula muito grande e tudo mais. Mas na pandemia, isso começou, foi uma nova fase. Eu comecei a atender online. A educação online, para mim, ficou tudo muito cansativo, né? Muita coisa online. E eu defini que ali eu ia virar um pouquinho da chave. Então, eu entreguei o consultório, passei a atender online, totalmente.
e fui soltando um pouco a mão da docência para dedicar um pouquinho. Foi o que a gente comentou um pouquinho sobre essa questão o que cada fase da vida traz de decisão que a gente tem que tomar. Então não dava mais, eu tinha que desapegar daquele modelinho padrão que a gente tinha, então eu fui deixando. Então eu ainda dou alguns cursos, quando alguém chama, eu faço cursos pontuais, e eu facilito grupos também. Então hoje eu estou na clínica, facilito o grupo de mulheres, então eu estou assim numa nova abordagem de trabalho. Tá certo. E como que foi para você essa fase, essa transição, assim, de você sair do presencial, que é aquela energia humana ali, frente a frente, né? Porque tem muitas pessoas hoje que têm essa dúvida, né? De como que fazer terapia presencialmente, se existe muita diferença do online, presencial, como que é para você? Foi uma quebra de paradigma, porque eu tinha sempre esse conceito, exatamente o que você disse, presencial, aquele contato ali com a pessoa, o que dava para desenvolver, mas a gente precisa estar preparado, acho que para algumas questões do qual a gente não tem controle nenhum. E acho que a nossa própria existência fala um pouquinho sobre isso, né? A gente passa, às vezes, um tempão tentando se enganar, literalmente, a gente não tem controle da vida, e a pandemia acho que trouxe muito isso, não tinha. Ali foi uma virada de chave mesmo, então eu tive que abandonar vários conceitos, alguns desejos que ali já não estavam mais sendo atendidos, e eu transferi isso para o online. No começo, ficava sempre uma vigilância para entender se o que estava entregando estava de acordo, se aquilo realmente estava fazendo sentido, e de repente a coisa começou a se abrir de uma maneira muito bacana. Eu acho que todo mundo acabou vivendo esse processo, né, de ficar um tempo em casa, um tempo presencial, mas aí eu defini para mim que eu não voltaria no presencial. Começou a fazer sentido, as pessoas começaram a me fazer convites para trabalhos online, então eu entendi que eu acho que o universo também estava querendo me mandar algum recado, estava me entregando alguma coisa. E eu tenho muito essa conexão. Quando eu estou fazendo alguma coisa, como que isso tá sendo fácil? Está sendo leve? Tem sentido. Tá difícil? Eu repenso. Começou a dar muita dificuldade, muito sofrimento, eu paro e repenso um pouquinho. Isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu falo muito dos meus filhos, né? Você falou assim, o que é a Mônica além da psicologia? Também tem essa mãe que tá ali de olho, né? Nessa almarada que tá aí. Tem 3 homens muito bem posicionados hoje como adultos, cuidando da sua vida. Mas eu tenho sempre passar para eles esse conceito, né? Aprenda a soltar, aprenda a desenvolver a própria vida, porque ela vai te trazer surpresas. E como que é a Mônica, assim, como mãe? Tá nas distâncias agora, praticamente online com os filhos, né? Como que é o coração de uma mãe psicóloga conversando com os filhos online, né? Verdade, dando online com os filhos. Agora que você me falou, eu falei, nossa, é verdade isso. Eu tenho 3 rapazes, né? São homens já estão definindo a sua vida. Eu sempre fui uma mãe muito presente, mas eu nunca deixei de criar as minhas oportunidades também. Então, eu sou aquela mãe da minha geração que teve que trabalhar fora, teve que deixar filho na escolinha, teve que ter alguém tomando conta, teve que deixar uma comidinha congelada. Então, não foi exatamente como eu gostaria que fosse, mas foi o possível. Então, hoje eu trabalho muito nesse conceito, né? O que de possível eu fiz de bom. E hoje eles estão formados, estão todos aí nas suas vidas, buscando seus objetivos. 2 moram fora, e realmente é isso que você falou. Estamos no online, né? Então, às vezes as pessoas falam, psicóloga tem ninho vazio. Meu Deus. É um ninho vazio, mas que hoje ganha um significado diferente, né? Porque agora eu acho que a minha relação com eles é de mãe de pessoas adultas. Então, a gente tem a mãe das crianças, tem a mãe do adolescente e tem a mãe dos adultos. Se a gente não fizer essa travessia, você se perde com cobranças e coisas que às vezes não cabem mais. Hoje eu me considero a mãe de 3 adultos. Orgulho, né? Orgulho, eles são gente muito boas. Eu acho que de tudo que eu recebi nessa minha existência, a maternidade foi uma das questões que mais me completou, de verdade. Então, hoje eu tenho 3 homens extremamente generosos, nunca me importei muito em ajudar a definir alguma coisa. A gente sempre definiu alguma coisa junto, tentei sempre respeitar
o momento deles, como que eles gostariam de tocar a vida. Eu tinha um checklist do que eu gostaria, né? Metade do caminho a gente rasguei o checklist, não ia funcionar. Falei, vamos lá, vamos de novo. Mas eu acho que o mais importante são pessoas, são 3 pessoas extremamente generosas, caras comprometidos, responsáveis com a própria vida. Então, daí pra frente, Sim. a gente confia no que o universo manda. Tá certo. E na vida a gente tem vários caminhos, né, Mônica? E aí eu queria saber de você, assim, o que você poderia falar pra nós um pouco de como foi esse caminho até a chegada de falar assim, finalmente, eu acho que eu entendi o que eu quero, o propósito da minha vida, ser psicóloga, né? Qual que foi o caminho, o trajeto que você teve pra chegar, agora eu quero ser psicólogo? A psicologia entrou na minha vida muito jovem. Quando eu saí do ensino médio, 34 anos atrás, faz tempo. Eu tinha psicologia um pouquinho na minha rota, mas na minha época não era uma das grandes opções, tinha opções mais, sim, mais procuradas. Quando eu comecei a questão da psicologia, eu tinha 20 anos, a ideia, porque eu já trabalhava na área de gestão de pessoas, eu achei que faria sentido para aquele momento da minha vida. Quando você fala assim, quando é que você percebeu que a psicologia começou a fazer sentido e que realmente era um grande propósito da minha vida? Na minha maturidade. Porque eu passei muito tempo em formação. Eu sempre gostei de estudar muito. Então, lá atrás, quando eu entrei na faculdade de psicologia, saí e depois que eu saí da faculdade, sempre. Eu falava isso para meus alunos. Vocês se preparem, vocês escolheram uma profissão que vocês vão estudar o resto da vida. O dia que vocês terminarem a graduação, o seu estudo começa de vez, porque é quando você vai começar a direcionar a sua profissão. Porque a graduação, ela é bem cruel às vezes, né? São várias teorias diferentes, várias cobranças diferentes, vários trabalhos diferentes. Quando você sai da graduação, ali começa a sua grande caminhada. Algumas mais tranquila, outras não, mas não dá para desistir. Então eu fui levando. Então a psicologia sempre tem todas as funções, todos os cargos que eu ocupei foi em função da psicologia. Eu comecei, na minha própria experiência, fazer esse entendimento. Então, eu trabalhei na área de gestão de pessoas, porque eu tinha formação em psicologia. Depois, eu fui para docência, porque eu era psicóloga. E aí, mais velha um pouco, eu fui começando a entender que, nossa, realmente, a psicologia foi me trazendo tudo o que eu queria. Todas as atividades, grupo que eu direcionei, cursos que eu montei, sempre porque a psicologia estava na minha vida. Hoje, na idade que eu estou, e nessa definição de estar mais na área clínica, eu quero também pôr o pé no freio, desacelerar um pouquinho. A própria experiência veio me trazendo isso, né? Cada fase da vida tem fase que a gente é mais potente, que você corre atrás, é difícil, vai. Mas tem época que você tem que pôr o pé no freio um pouquinho. Como eu te falei, hoje eu tô com 3 filhos que já estão fazendo suas próprias escolhas. A minha grande questão era estar perto para essa formação deles. Foi muito bacana. Então, assim, agora é minha vez. Eu preciso dar uma olhada em como que as coisas estão se ajeitando. E aí eu fui deixando a docência passar um pouquinho, fui deixando outras áreas irem embora e fui me concentrando mais na área clínica. Porque, para mim, hoje, nesse momento, faz muito mais sentido. Eu estou nessa fase da maturidade, onde eu consigo compreender toda a experiência que eu tive profissional e pessoal. E eu falei, não, agora eu preciso tirar um pouco de coisas mais tranquilas, coisas mais boas disso, né? É um momento, assim, eu entendo, para mim, que quando a gente passa dos 50, para mim é uma grande virada também. Fugindo um pouco da teoria, né, da psicologia, mas Sim. acho que a experiência pessoal. Sim. Você começa a envelhecer, isso está muito claro para mim. Cheguei aos 50, 51, 52, e muita coisa muda a partir dessa idade. Então, muda a sua disposição, muda seu corpo, muda a maneira como você lida com as pessoas, muda as suas relações. Então, eu comecei a fazer uma compreensão. Falei, agora, a psicologia vai entrar na minha vida de uma maneira um pouco mais leve, sem tanta necessidade de conquista, mas mais de realização. Então, a psicologia, ela teve ali, e eu sei que vai até o final da vida, porque eu tenho a intenção de estar presente, de estar fazendo entrega. Eu gosto muito dessa questão da entrega para o outro, para o outro, com o outro. Isso faz parte da minha vida, acho que da minha essência, da minha existência. Faz parte. Eu acho que a psicologia não chegou na minha vida por acaso. Ela me entregou algo que eu já procurava, que eu já buscava. E aí eu fui realmente recebendo isso na psicologia. Mas eu acho que até ficar velhinha ali, vou estar estudando, lendo um livro, fazendo alguma coisa. Eu acho que a psicologia dá essa oportunidade pra gente.
Tá certo. E o quanto é importante a gente parar, né? Toda vez que você, né, dentro do seu diálogo, você sempre fala assim, você se compreendendo, se respeitando, né? E respeitando a fase de cada coisa, né? E eu acho que isso é em cima do autoconhecimento que tem sobre você mesmo, né? A psicologia, ela nos favorece nesse ponto, né? De trazer esse sentido para nós, o direcionamento para nós nesse ponto e não se condenar, né? Não se culpar ou se flagelar, né? Tipo assim, porque daí às vezes eu costumo às vezes falar, né? Que às vezes a gente acaba sendo o nosso próprio inimigo, Sim. né? Se maltratando, né? Não trazendo, nós não buscando o sentido, porque às vezes a gente acaba colocando uma responsabilidade sobre as pessoas, sobre uma responsabilidade que é nossa mesmo. Sim, nós que temos que nos direcionar, né? Enfim, pra gente ter uma saúde mental de qualidade, né? E eu acho que isso vai para todo o campo da saúde humana nesse ponto, assim, né? Nesse sentido. E aí eu trouxe algumas perguntas aí referente à existência, tá certo? Então, para você, né? O que significa existir além de simplesmente viver? Nossa, bonito isso, complexo. Hein? Na verdade, eu acho, assim, eu acredito que existir é um sentimento de disponibilidade para a vida. Porque é isso que você falou, né? Então, o que é existir além de viver o dia a dia? Você precisa estar conectado com coisas que fazem muito sentido para você. É claro que a gente não aprende isso, e nem se você não nasce com isso prontinho. A gente tem que confiar no processo. O processo não vai ser sempre fácil, às vezes você tem umas montanhas para subir, outras para descer, é um momento de tranquilidade. Mas o amadurecimento, ele vai trazendo um pouquinho isso pra gente. Quanto mais você se conhece, e eu acho que, assim, eu acredito que o conhecimento, ele vem de várias fontes na vida da gente. Então, não adianta você pegar, sei lá, uma única teoria, um único livro, ou achar que só o estudo vai te entregar isso, não. Tudo que você estuda, tudo que você vive, cada experiência que você tem, o que você está aprendendo com essas experiências? Elas precisam amadurecer a gente de alguma maneira. Tem uma fala, uma frase, uma máxima que corre muito pelas redes sociais, não sei autor, mas fez muito sentido para mim, que uma vez, tempo atrás, eu li e falei, nossa, isso é bem interessante, que diz assim, ou eu acertei, ou eu aprendi. Porque se você fixar nos seus erros, você desiste dos acertos. Então, assim, eu tenho que aprender com o que não deu certo, com as frustrações que eu tive. E aí, isso cada fase da vida vai chegando de uma maneira diferente. Então, quando você é muito pequenininho, você depende de muita gente para te ajudar. É pai, mãe, avô, aquela família toda, né? Tá todo mundo ali te orientando. Então, às vezes, a gente cresce achando que alguém precisa dar a mão para você o tempo inteiro. Não, alguém vai te soltar a mão em algum momento. E aí eu entro na adolescência, aquela fase mais desafiadora. As pessoas acham que é desafiadora para os pais e para a sociedade. Não, também é para quem está vivendo aquilo. Porque eu preciso enfrentar. Quais os primeiros enfrentamentos que eu tenho? É pai e mãe. Né, são meus professores, enfrentamento bem, não estou dizendo enfrentamento de nenhum tipo de agressividade nesse sentido, mas são enfrentamentos muito emocionais que vão acontecendo, e aí a gente vai aprendendo, eu acho que a gente sempre vai aprendendo, então eu acho que além do existir é entender que está aprendendo, e aí você não fica muito aprisionado naquilo que você que acredita, que alguém acredita que não está certo, não dá, não dá para fazer isso, mas entender que sempre parte de você e para você é confiar no processo, porque não tem nenhum lugar que tem esse manual, ninguém conta. Ninguém manda o manual, sai da maternidade e fala, seu manual, a partir de agora você vive a partir disso, não vai rolar. A gente vai ter que confiar no processo, mas tem várias fontes, tem várias maneiras das pessoas se permitirem se conhecer. Que pena que não tem um manual, né? Pois é, né? Vim tudo prontinho ali, faço isso. Na terapia as pessoas procuram muito isso, é muito legal. Resposta certa? Não. Realmente estamos aqui para entender que a resposta, não existe uma resposta única para alguma coisa. Você vai ter que decidir baseado no que você está vivendo. E a gente vai liberando, como você falou, libera culpas, libera algumas crenças e coisas que vão te prendendo, né, ao longo da vida. Sim, e é como que a gente estava meio que falando aí nos bastidores, né? O sentido da vida a gente vai respondendo diariamente. Né? Acho que a gente não vai encontrar uma resposta que vai servir para o resto da nossa vida, né? Vai ser uma resposta, o sentido que a gente vai encontrando ao longo do tempo, né? Vai descobrindo, vai aceitando, vai se respeitando, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque senão a gente se condena, né? Fala assim, nossa, eu não tenho esse manual, eu não
tenho essa resposta, me desespero e aí perco o sentido, né? E aí, como eu tava refletindo também junto à minha esposa, que às vezes a gente fica andando pelo mundo vagamente procurando uma resposta, né? E aí, como procura essa resposta? Qual a forma mais saudável sem ser uma questão muito agressiva com a gente mesmo, né? Então a gente precisa se respeitar nesse ponto. É bem interessante porque, assim, a gente tem que se perguntar sempre, né? Para que eu tô vivendo isso? Para que isso tá acontecendo? Os porquês, eles são muito... as respostas são muito lógicas. Às vezes, por que isso acontece? Por isso, por isso, por isso. Quando eu coloco, para que isso tá acontecendo? Eu já levo, às vezes, minha ideia para um outro lugar. Mas se perguntar sempre é muito interessante, porque você vai buscando muitos caminhos. Não existe um caminho só para algumas coisas. Eu falo que a questão do contexto vai fazer com que você busque algumas respostas. Às vezes, quando você está passando, você tem filho pequeno. Então, às vezes, você está lá com seu filho pequeno. Qual é o seu grande papel hoje? Que faz sentido muito na vida de vocês hoje? Poxa vida, educar esse menino, cuidar dele, ver se tem febre, levar no pediatra, ver se tem vacina, se não tem, se tem escola. Então, assim, esse momento que faz muito sentido, às vezes é a paternidade e a maternidade. Ao mesmo tempo, você tem outros papéis que estão girando em torno de você. É o profissional que está buscando abrir um novo caminho, né? O filho que precisa, às vezes, cuidar de uma mãe que não está muito bem. Mas isso tudo faz sentido? Os papéis que eu estou vivendo fazem sentido? Alguns vão te entregar um sentimento muito bacana, outros vão estar te desafiando. Eu acho que é isso a nossa grande existência. É isso. Sabe? De entender que eu posso, ao mesmo tempo, estar me sentindo feliz por uma grande realização, e sim, eu estou passando, às vezes, por um enfrentamento, uma preocupação muito grande. Isso é o existir. É conseguir habitar todos esses espaços, sabe? De maneira a entender o que cada situação está pedindo de você. E aí a gente vai aprendendo. Por isso que essa questão de que podia ser uma mãe melhor, podia ser um pai melhor, podia ser um profissional melhor, você tem que avaliar o contexto do que você está me entregando naquele momento. E aí você vai se perguntando, e agora, o que eu faço? Foi o que eu fiz aos 50 e poucos. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Porque você começa a ler, começa a ver, a sociedade vai te mostrando, vai te contando alguma coisa, vai te apontando o tempo inteiro que você está envelhecendo, né? Então, e as redes sociais é muito cruel, porque você coloca lá, você pesquisa um creme, sua vida virou, né, um balde de creme. Vários cremes na tua vida. Você fala, oh meu Deus, não posso mais fazer isso. Então, as perguntas, elas vão se modificando ao longo da vida. Por isso que é bom que não tem manual. Se tivesse, onde é que você ia se perguntar? Nossa, você vive igual um robô, né? Que caminho você ia seguir da sua vida? Ia dar um start lá, ia seguir, sem fazer nada da sua vida? Que graça tem? Não tem. Você tem que ter espaço para se permitir, para arriscar. Aí as pessoas falam para mim, eu acho muito interessante, falam assim, nossa, mas eu tenho medo de correr risco. Eu falo, tem mesmo? Não, eu tenho, tem certeza? Tem. Você corre um risco todo dia quando você acorda. Sim. Porque a gente acorda pensando como vai ser o dia, tudo programado. Você não tem certeza que o final do dia será exatamente como aconteceu. Ninguém sai de casa pensando em ser assaltado, clonado, né, de alguém bater o carro. Não, você sai de casa pensando, vou passar no trabalho, vou passar na farmácia. Um planejamento, né? Tudo bem, não tem problema. A gente se planeja, a gente se organiza, porque vai ver em sociedade. Nós precisamos ser seres organizados, mas achar que você precisa de uma fórmula mágica para correr o risco, para viver a vida, todo dia que você acorda, você abre seu olho, você acabou de ganhar um dia a mais. Para viver, para se arriscar, para entender o que está acontecendo. E a gente acha que tem que fazer grandes realizações, grandes conquistas. Não. São nos pequenos detalhes da vida que você vai somando ali tudo bonitinho, que você vai entendendo algumas coisas. E a gente aprende a lidar com as frustrações também, né? Porque quando alguma coisa não dá errado, o ser humano tende a... E às vezes as pessoas, como a gente tá falando sobre manual, né? Às vezes as pessoas querem, que é importante, às vezes é importante a gente refletir sobre isso, né? Às vezes a pessoa quer a extinção do sofrimento da pessoa, né? Eu quero que o sofrimento acabe. Na verdade, não é que o sofrimento vai acabar. O sofrimento, mas a gente pensar, para você, talvez uma situação seja um sentimento, seja um sofrimento absurdo, eu posso olhar para a mesma situação e vou falar, tá tudo bem. Então, a importância de você entender, você começou a falar, né? A questão de se conhecer, de você entender como que você lida
com as questões que acontecem na sua vida, com o que você está aprendendo, com as pessoas que estão em volta. A nossa visão é tão diferente para cada situação. Uhum. Por isso que não dá, falar, se o sofrimento acabar, qual o sofrimento? O meu ou o seu? Né? Que tipo de tristeza acaba, a minha ou a sua? Uhum. Entendi. E aí, o que é importante também é, assim, às vezes a gente pega... o quanto é importante a gente trabalhar essas questões do sofrimento, né? Porque atinge pessoas, Sim. né? Não tem como. Às vezes a pessoa tá bem, né? Mas aí o tempo todo nós estamos com pessoas, falamos sobre pessoas, nós estamos existindo, outras pessoas estão também, estamos nesse conjunto de existência e a gente tem que se colocar como o quanto é importante a nossa existência para as pessoas, né? Que eu costumo falar assim, né, nas palestras, né? Que nós somos como livros. E aí depois da nossa partida, não acaba ali. As pessoas vão ler os nossos livros, né? E o que vai ser lido? Né? Vai ser um livro de superação? Vai ser um livro, né? Ou de terror? História eu tô deixando, né? Não é que história que eu tô deixando, porque eu acho que é importante. O quanto, né? Você falou sobre livros, né? Sobre estudar, sobre ler, enfim, sobre refletir. E aí, o que as pessoas vão ler da nossa história? O que, né? Se a pessoa começar lá do primeiro capítulo, o que ela vai se deparar? Né? E aí, o importante é como que a gente tá escrevendo. Qual que tá sendo o processo dessa escrita, né? E o quanto dá tempo. Né, dessa história de um novo capítulo surgir, virarmos a página, escrevemos uma nova história, uma nova mudança, uma superação, uma motivação, uma superação, né, sabendo lidar com esse sofrimento, né, e aí não é pegar o sofrimento e aí guardar para si, né, mas o que eu vou fazer com isso? Sim. Porque ao longo da nossa trajetória, às vezes eu falo muito isso na palestra também, sobre a questão que, digamos assim, eu tenho 32 anos. Várias coisas aconteceram e vão acontecer. Sim. E aí, o que esse sofrimento serviu, né, para mim como experiência? Nós falamos sobre... Aí você falou sobre maturidade, né? Ao longo do tempo, você falou 50 anos. Poxa, eu vejo que dentro dessa trajetória, que lá atrás lutei, hoje é o momento de desacelerar. O momento de poder colocar ali, né? Falar assim, agora o que eu quero pra mim? Lutei pelos meus filhos estão encaminhados, são filhos adultos, né? Como você falou. E agora é o meu momento, né? E aí eu acho que é o momento de poder ver, né? Porque senão, às vezes os pais vão pensar assim, né? Que estão nos assistindo vai falar assim, poxa, os filhos saíram de casa. Né? Igual eu tenho um padrinho, né? Que é um grande padrinho meu e tal, que a filha dele vai casar agora esse final de semana. E aí a filha vai sair de casa. Vai ser só minha madrinha e meu padrinho lá, Ronaldo, um abraço. Minha madrinha Cíntia também, um abraço. E aí vão sair de casa agora, os filhos. Como que vai ser o casal agora, né? Como que vai ser a vida, a trajetória agora, né? Então, é importante agora desfrutar e ver, notar tudo aquilo que construiu ao longo da vida, né? Junto aos filhos, os ensinamentos, enfim. Você vai reinventando, né? Acho que você vai reinventando a história. E essa questão que você falou, eu achei bem bacana. Você está escrevendo um livro. Aí você fala, o que eu tô deixando de história? E uma pergunta que você tem que se fazer também, o quanto essa história que eu estou deixando faz sentido para mim? Porque só criar todo um contexto para deixar para alguém, então você quer ser um bom pai, você quer ensinar seu filho, quer deixar bons princípios, bons valores para ele, ok, então você está todo empenhado em fazer isso, vai escrever essa caminhada para ele até ele se tornar um adulto e buscar a própria existência dele. Mas fez sentido tudo que você entregou? Você conseguiu revisitar se o que você está entregando realmente precisaria ser daquela maneira? Senão a gente só repete também. Então, quando você começa a entender que algumas fases da sua vida você precisa dar sentido para essa existência, para essa nova atividade, esse novo propósito que chega, você precisa também estar avaliando se o que você trouxe, você precisa deixar. Mas será que tudo que eu recebi até hoje, Não, às vezes eu quero reavaliar. Eu quero ser talvez um pai um pouco mais diferente, mais paciente, talvez eu quero ser um profissional mais tranquilo do que outros que eu tive. Então, toda a experiência que a gente tem, tudo que vai chegando antes na vida da gente vai ensinando alguma coisa. Por isso que eu não gosto muito desse contexto de que eu errei ou que eu estou errando. Eu tenho que aprender com o que está acontecendo. Que algumas coisas eu vou levar, algumas coisas eu vou escrever, e outras definitivamente você tem que apagar. E o erro não pode ser o ponto final, né? Não. O sofrimento também, às vezes tem histórias muito
complicadas, histórias muito sensíveis, às vezes de uma infância, de uma adolescência, que quando você chega na sua vida adulta, e é na vida adulta que a gente se pergunta qual é a questão da existência. Esse buraco existencial não acontece na infância nem na adolescência. Na primeira fase da vida adulta da gente, a partir dos 23, 24, 25 ali, que você começa com a pressão social, tem que arrumar trabalho, tem que casar, tem que fazer não sei o quê. Ali é que você começa a se perceber o que eu estou fazendo aqui. Por que eu ouço o desaforo de alguém? Por que alguém me pressiona? Por que alguém consegue? Por que eu não consigo? É nessa fase que a gente começa. É aí onde você começa a realmente reescrever algumas questões, entender que algumas coisas vão ficar para lá e você vai ter que se refazer para frente. Mas é um processo de aprendizado. Aí chega aquela fase de grande realização, né? Que é essa fase a partir dos 30 também, que a psicologia conta muito sobre isso pra gente, é uma fase onde você vai se testando, vai se arriscando, até você ir compreendendo que a vida ela tem um curso natural e que assim, você está envelhecendo e que em alguma fase você vai ter que olhar para essa velhice também. Então, quando você olhar para trás, nessa busca da velhice, o que eu já escrevi, essa história tem que ter feito sentido para você. Você não pode escrever uma história só para alguém. Então, fez sentido, né? As decisões que eu tomei, fez sentido aquela festinha que eu organizei porque eu queria muito, uma comemoração que eu quis, largar de um trabalho que estava me fazendo muito mal porque eu queria ficar mais tempo com meu filho. Alguém pode falar, nossa, que loucura, você largou esse trabalho. Mas para você fez tanto sentido sair daquele momento e se dedicar para o teu filho que precisava, ou fazer uma viagem. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas essa viagem é o preço de um carro. Mas eu não quero um carro. Eu quero viajar. Então, esse sentido, ele tem que estar ali. Porque é isso que vai dando aquela questão do que tá valendo a pena, né? Esse existir, com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, mas com tanta alegria, com tanta realização. Isso vai andar junto o tempo inteiro. E o quanto é importante a gente também se arriscar, né? Porque igual eu tô aqui, você falou dos 30, né? Eu falei, opa, tô nesse grupo aqui, vou ficar atento, hein? Tô no grupo das realizações. E é isso, acho que se arriscar e ter o sentido, né? Porque igual eu falo, sobre o sentido desse podcast, né? De ter feito esse podcast é trazer as pessoas a essa reflexão, né? De se questionar, de se perguntar, de se compreender, de se cuidar, né? Igual eu falo assim, às vezes, é uma coisa que tem, né? Uma questão que tem... eu tenho refletido bastante, às vezes a gente caminha de forma inconsciente. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu só tô fazendo. Sabe? Ali você tá comendo... Você não sabe nem, você nem digere direito, você não faz nenhuma digestão direito, você nem sabe, às vezes, tá degustando o que você tá comendo, enquanto você tá comendo, você tá pensando em outra coisa, quando você tá executando aquilo que você aquilo que você estava pensando. No automático. Você tá pensando em outra coisa, né? Às vezes eu tô, poxa, queria tanto conversar com a Mônica e tal, quando eu converso com a Mônica, eu tô no celular conversando com outra pessoa. E aí eu não tô nem olhando, nem vivendo esse momento que é tão importante para nós e o porquê disso, né? E eu vejo dentro da experiência, às vezes as pessoas não fazem o uso desses porquês. Ah, não, agora eu não tô afim. E aí eu vou deixando para trás, e aí eu não respondo esses porquês, né? Vou deixando essas questões, e aí eu vou vivendo de forma inconsciente, né? Eu não consigo entender o que eu estou fazendo, né? A prova disso, às vezes eu compro, dentro de um exemplo aqui, eu compro um apartamento, em vez de eu me alegrar com o apartamento que eu comprei, que foi uma luta que juntei, né? Lutei ali financeiramente, quando eu tô dentro do apartamento, a minha frustração é os boletos. E eu deixo de viver aquele momento tão maravilhoso com a sua família, de desfrutar aquilo que você tanto sonhou. Sonhei. Aí eu deixo de viver. Esse exemplo é bem bacana, porque se você pensar que se você está presente na decisão que você está tomando, você entende também que existem várias coisas ligadas a ela. Vou pegar o exemplo do apartamento. Comprei um apartamento. Então, eu já sabia que teria que esperar para entregar, se você compra um apartamento para entrega. Que teria que esperar entregar. Então, não adianta você ter pressa. Olha, vai entregar em dezembro do final do ano, ok. Então, eu vou pegar no final do ano, depois eu vou ter que financiar, eu vou ter que ter um boleto ali. Então, fez sentido a compra desse apartamento? Uma liberdade financeira, uma liberdade, né? Ou por um prazer de trazer minha família para esse apartamento, ok. A partir dali, o boleto é uma consequência dessa decisão. Sim. Então, não dá para você fazer uma escolha de ficar no sofrimento. Então, tá, escolhi essa decisão, o boleto tá aqui, mesmo com o boleto para pagar, eu vou sair um domingo, eu vou comprar uma planta para pôr no meu apartamento, né? Eu vou comprar um tapete para pôr ali.
é a vida que segue. Uhum. Então, a vida tem essas questões. A gente muitas vezes toma uma decisão, faz uma escolha, mas não quer tudo que vem com a escolha? Não. Se você tiver no inconsciente, aí é que você falou, você vai no automático. Aí alguém pergunta, por que você comprou esse apartamento? Sabe porque eu precisava? Porque você tem várias respostas, mas você não tem aquela resposta porque eu queria muito. Sabe aquela pergunta que alguém faz pra você e seu coração até aquece, fala, ai, Era isso. muito, era isso, eu queria. Mas tem 10 anos pra pagar, eu sei. Mas é pra mim, é o meu sonho. Mas você financiou em 20 anos, eu sei. Mas tá tão ali quentinho, aquela decisão. Então, e o sentido, ele vai nesse processo. Tomar um cafezinho gostoso em casa. A busca da existência, eu brinco muito que as pessoas falam, não, você não põe uma mochila nas costas e pegar uma montanha, subir uma montanha para buscar a sua própria existência. Vai. Senta, para, se ouve um pouquinho. Aí você vai perceber que o caminho pela montanha vai ser muito bom. Porque a tua própria companhia tá ali com você. Sim, e eu queria falar um pouquinho sobre também as suas experiências que você falou, que foram incríveis. Pra mim foi, né, que eu acho que foi, até postei aí nos reels aí, depois vocês podem dar uma conferida lá, sobre a importância dos momentos, né, a importância de você, por exemplo, a gente tava lá em gravação no Parque Ibirapuera, você dá uma caminhada, você dá uma corrida, você andar, né, brincar com o seu filho, enfim, levar o seu pet pra passear, enfim, tal. Sim. E eu queria ver como que foi pra você, né, dentro nas suas experiências, assim, das suas, podemos dizer assim, as suas cabines de descompressão. Agora é o momento de eu respirar, agora é o momento que as suas aventuras aí. Sim, é porque assim, às vezes as pessoas acham que, você tá na psicologia, então você lida muito bem com uma série de questões e tal. Assim, psicólogo não profissional, né, você tem que empreender. Você precisa de um lugar para você também tem que pagar aluguel, internet, né, tem que ter uma planilha, uma contadora, etc. Então, assim, essa é a vida real do psicólogo. E o que ele faz, né, depois que ele sai daquele atendimento? Ele precisa descarregar um pouco, né, sair um pouco, às vezes, da atenção. Muitas vezes você está fazendo um atendimento e você tem um problema do banco para resolver, você tem uma questão familiar que está acontecendo, quando você terminar do atendimento, você fechar a portinha do atendimento, você vai ter que resolver aquilo. E acho que como todo ser humano normal, né, psicólogo é normal? Às vezes, né? Tem as minhas dúvidas, mas sim. Eu comentei, né, com você, quando a gente falou um pouquinho sobre essa questão da experiência pessoal. Fiz terapia porque, assim, eu tenho que acreditar em tudo aquilo que eu ofereço. E tem uma coisa que eu sempre tive pra mim. Eu nunca coloco uma coisa ou algo, uma situação na minha vida profissional que eu não tenha experienciado. Então, eu tenho formação na arte de arte-terapia, eu tenho formação na arte de naturopatia, porque o ser humano, para mim, não está só na mente, ele está num contexto muito maior, de onde ele veio, como que ele nasceu, como que ele foi educado, que sociedade é essa que ele viveu, que cultura é essa. Então, isso sempre fez muito sentido para mim. E eu precisava fazer algumas experimentações. Então, eu ia fazer algumas... Às vezes a pessoa falava, tem um lugar assim bacana, que tem um tratamento X, eu vou lá fazer esse tratamento. Aí eu ia lá fazer aquele tratamento, fazia aquela experimentação. O que muitas coisas fazia sentido, eu falava, não, isso aqui eu vou agregar pro meu trabalho. E outras eu falava, nada a ver. Isso aqui vai ficar aqui que eu não quero agregar, não precisa disso. E na minha vida pessoal também eu precisei de vários momentos para silenciar. Né? Porque é isso, a gente lida com muitas pessoas, muitos conceitos. Então, já fiz algumas peregrinações. Sempre gostei muito disso, porque eu falei várias vezes aqui na montanha, né? Nunca subi montanha, não, porque não tinha vontade de subir montanha, mas caminhadas de 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, era uma questão mesmo de entrar um pouco em contato comigo mesma. Parar um pouquinho, sair daquele movimento da rotina do dia a dia, da casa, das coisas, né? Então, saía, viajava sozinha, tranquilamente, depois você vai se reabastecendo. Tinha momentos que, assim, só ouvia meus passos naquelas caminhadas, e são caminhadas que você vai em grupo, depois vai dispersando, aí você vai entrando. Então, cada um acho que tem um ponto. Tem pessoas que às vezes falam para mim que consegue fazer isso na praia, que se for para a praia consegue também, né, tirar uma série de questões. Eu gosto muito de campo, de natureza, então, adoro. Se eu tiver aqui um convite para mim maravilhoso, tem uma cachoeira ali, só de sentar ali e ficar olhando aquele movimento, aquele silêncio, aquilo ali, já é muito bom. Mas é isso, você precisa sair um pouquinho da rotina, né? Justamente para não entrar
esse processo automático aí. Sim. Tem as escolhas que a gente acaba fazendo no dia a dia, né? Toda vez que a gente escolhe em casa para viajar para algum lugar, a gente sempre brinca. E aí? Campo, mato ou natureza? Não tem outra opção. É não natureza. Vamos pra praia, vamos pra... Não, assim, as opções são, estaremos na natureza? Em que lugar da natureza estaremos? Mas é uma coisa bem bacana. E foi uma coisa que eu passei muito para meus filhos, porque eles curtem muito também. Eu sei que isso é uma herança que a gente foi Passou entregando pra eles. eles. Pega esses meninos, põe no carro, leva pro meio do mar. Vamos passear, leva pra cachoeira, né? Põe numa trilha esses meninos e tal. Então são os meninos aventureiros, gostam muito disso. E onde eles moram também, às vezes eles mandam alguma foto de algum lugar e falam, olha, isso aqui lembra algum lugar que a gente já foi. Então eles são sempre enfiados também, né, de algum mato. Fala, mãe, tô aqui no mato agora. Mãe, olha essa paisagem, isso aqui. Então é bem bacana. Eu consegui passar muito essa questão de como que você vai contemplando o lugar que você está. Trabalhar um pouco esse sentido de presença que você comentou. Para sair do automático, você precisa se conectar com alguma coisa que seja muito bacana para você. Tem gente que gosta de viajar de carro. Eu tenho pacientes que falam, eu adoro dirigir. Eu pego o carro, viajo 3, 4, 5 horas e... É aquilo libertador. Pra mim é uma beleza, é libertador. Então é bacana fazer isso. Eu gosto muito de parar em alguns momentos, então eu tiro alguns dias. Essa questão de atender online me deu uma liberdade geográfica maravilhosa. Isso é uma bênção na minha vida. Porque eu já fui, por exemplo, tô cansado, vamos para algum lugar? Aí eu alugo um lugar uma semana, vou trabalhar lá. Na natureza. Vou na natureza. A única coisa que eu preciso tem que ter Wi-Fi. Então eu não consigo me desconectar do tecnológico. Então a única coisa que eu estou procurando lá é, vamos para tal lugar? Vamos para praia, um lugarzinho, vamos ficar uma semana fora de casa? Vamos. Eu só vou olhar lá, tem Wi-Fi? Tem. Pega bem? Tem certeza? Tem. Então eu só preciso de um bom lugar. E aí eu vou, levo minhas coisas, meu computador, tudo bonitinho, minha agenda, sento ali. Então você muda um pouquinho o cenário, a janela, você abre, você vê outra coisa. Então, esse atendimento online trouxe uma conquista geográfica, assim, muito boa. E o que é importante a gente pensar é que você descobriu digamos, como eu falei, essa cabine de descompreensão na natureza, né? E aí pode ser em vários lugares, né? A gente pode se descobrir, né? Tem pessoas que se amparam no livro, se amparam, às vezes, a mensagem também que eu queria passar é esse ponto, né? A questão desses momentos. Né? Mas momentos seus, né? Únicos seus, né? Você precisa de um tempinho. Às vezes fala, tá sempre viajando para descompensar. Não dá pra viajar. Gostaria, o tempo todo, né? Não dá pra viajar a quantidade de vezes que eu gostaria. Gostaria muito de viajar bastante. Mas é o que você falou, às vezes tá muito cansada, sei lá, foi uma semana, tem semana que é tranquila, tem semana que é muito cansativa. Vai numa praça perto de casa, vai andar de bicicleta, ou vai, né? Procura um lugarzinho que seja um lugar bacana para você sentar e levar um livro para ler, às vezes, num parque perto de casa. Porque eu vejo que é uma coisa que as pessoas se condicionam muito. Eu só vou porque... digamos assim, né? Que é a questão hoje. É compreensível isso, né? A gente vive um contexto de impostos, né? Muito altos, enfim, tudo muito caro, né? Mas às vezes a gente se baseia só nessa questão do financeira ou de condicionamentos. Sim. Eu condiciono ao tempo, eu me condiciono ao dinheiro, eu me condiciono à condição do lugar. E ali eu não saio de casa. Ali eu mantenho a minha rotina, digamos assim, de pressão o tempo inteiro, e eu não tenho essa vazão dessa pressão, né? Então, às vezes, o que eu falo assim, às vezes eu não tô bem. Cara, eu dou uma volta no condomínio, sabe? Eu vou dar uma volta, coloco uma música, né? Em casa, então, isso que eu ia falar, tem gente que gosta de ficar em casa, que é muito caseiro. Sim. Às vezes acho que isso é um problema, eu falo, não é um problema, se você gosta de ficar em casa, aí eu quero descansar. Como é que você descansa em casa? Eu vou ouvir música, eu vou organizar alguma coisa aqui. Faça isso. Organize alguma coisa na sua casa, coloca uma música. Eu gosto de passar a tarde inteira assistindo série, porque aí eu descanso. Faça isso. Então não existe uma maneira. É que as redes sociais, às vezes, eles impõem algumas situações que parece que para você se sentir bem, você tem que estar... Tem que estar naquela condição ali. Naquela condição, não existe. Cada um tem uma condição. E essa comparação é muito cruel, porque te coloca num lugar de muita frustração, de que você não se mexe, de que todo mundo se mexe. Às vezes você não quer se mexer. Você quer simplesmente ficar... Por que eu sou tão caseira? Porque você gosta de ser caseiro. Mas todo mundo sai, mas você, né? Todo mundo. Mãe adora falar essa frase. Perfeita. Depois que a gente fica adulta, a gente entende quanto faz sentido. Exatamente. Depois de uma certa fase da minha vida, eu mesmo falo isso pra mim. Você não é todo mundo. Mônica, presta atenção. Vai lá e faça isso, porque você não é todo mundo.
A gente fica adulto, a gente fala pra gente mesmo, né? A mãe para de falar, a gente que começa a falar pra gente Não sou mesmo, todo né? mundo. Minha mãe falava muito, não, porque ela não era muito de falar isso. E aí, mais uma perguntinha, né? Qual foi a maior crise da sua vida e o que ela lhe ensinou, né? A maior crise da minha vida foi a perda da minha mãe. Eu consigo falar hoje com uma maior tranquilidade, tem 4 anos isso. Tive perdas ao longo da minha vida, tive algumas questões de fases difíceis. Você falou do apartamento, eu lembrei. Quando eu comprei um apartamento, foi um sufoco. Eu comprei um apartamento, não podia fazer nada, porque tinha que pagar apartamento, criança na escola, aquela coisa toda. Mas foram fases que, né, a gente foi esperando. Minha mãe teve Alzheimer, muito jovem. Então, foi um Alzheimer precoce. Ali já mexeu comigo, inclusive, dei uma brigada com Deus e com a psicologia. Porque eu pensei, eu já estava na psicologia há muitos anos. Quando teve o diagnóstico, eu falei, então, já sei por onde isso vai. Aí a profissional deu tipo, eu não vou conseguir fazer nada. Não vou fazer nada. Mesmo sendo psicóloga, não tinha o que fazer, eu tinha que cuidar. Como filha, me abalei, porque eu falei, nossa, e agora? E aí eu também conversei com Deus, eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? E você me colocou na psicologia, aí coloquei a culpa toda nele, né? Claro, eu precisava colocar a culpa de alguém. Me colocou na psicologia, fez eu me informar, fez eu entender tudo isso, pra minha mãe passar por isso. Você tá de brincadeira, né? Aí depois passou, a gente fez as pazes depois. Mas foi aquele momento de crise. Eu acho que a maior crise que eu tive foi que me deu realmente uma desorganizada emocional. Aí eu tava sem fazer terapia, voltei a fazer terapia. Aí eu falei, não, preciso fazer. Aí voltei a fazer terapia e voltei a tentar me organizar, mas foi uma fase. E aí eu queria dar conta de tudo e mais isso. Eu não estava entendendo que eu tinha que desacelerar algumas coisas para dar conta disso. E foi muito rápido, porque foi muito precoce, segundo os médicos na época, quando o Alzheimer é muito precoce, ele também avança muito rápido. Então, em 1, 2 anos, a doença foi avançando, avançando, e eu tentando dar conta de tudo, de cuidar da minha mãe, de lidar com família e meus irmãos, aquela coisa toda, que é uma coisa muito complicada, e eu tentando não ter contato com o meu lado profissional. Mas, o que essa crise trouxe para mim? Depois eu entendi, né? Minha mãe estava no processo do Alzheimer, eu achei que eu tinha que voltar a estudar. Toda vez que eu estou em crise, eu quero voltar a estudar. Vivo estudando. Não, vou voltar a estudar. Fui fazer cuidados paliativos, porque eu achei que deveria profissionalmente agregar isso para mim, e fui fazer uma especialização em luto. Quando, na verdade, eu estava, né, me acolhendo naquelas informações pelo que eu estava passando. Então, às vezes, eu agradeço muito a ela, sabe? Eu falo isso, mãe, você me jogou para um lugar bem legal. Porque o adoecimento dela fez com que eu voltasse para um outro lugar. Eu falei, não, agora eu quero um processo diferente, um adoecimento, quero estudar um adoecimento diferente. E eu fui fazer os cursos, me dediquei, cuidava dela. Mas foi muito bacana, porque enquanto eu fazia o curso, às vezes acontecia alguma coisa X com ela, eu conversava com meus irmãos, falava, olha, eu estudei sobre isso, eu ouvi sobre isso, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E nós fomos decidindo juntos, baseado muito no respeito deles, com o que eu tinha estudado, com o que eu sabia, nós fomos como filhos tomando essa decisão. Então, o que mais me ensinou nesse processo todo foi essa questão de se reinventar, de se permitir, ficar vulnerável, ficar triste, ficar com raiva. Eu precisava sentir tudo isso. Não dava para ficar escondendo atrás da cara da psicóloga de tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não estava bem. Não estava nada bem. Eu tinha que dar conta de 3 filhos adolescentes, minha mãe doente, eu dava aula na época. Então eu tinha que ir para a faculdade, ia para a clínica, aquela coisa toda. E eu falei, não vou parar nada. Na verdade, é uma grande processo de resistência que eu tive, né? Então eu tive que perceber, não, desacelera. Desacelera. Uma das caminhadas que eu fiz, que eu até comentei com você, foi justamente nessa época. Fui para Minas, chama Caminho da Fé, fui lá, fiz 7 dias de caminhada, precisava desanuviar de tudo aquilo, porque eu não estava dando conta do que eu estava sentindo. E aí, uma das questões assim, então o que eu percebi nesse processo? Sim, tem que parar para se cuidar, né? Sim, a sua existência, ela é muito maior do que aquilo que você tenta controlar. Acho que nesse período também, eu fui percebendo que não tinha controle de absolutamente nada e que eu precisava respeitar o meu processo, o processo dela, dos meus filhos, do meu marido, que me apoiou muito na época, né? E passou com as minhas crises todas de resistência naquele processo todo, então a coisa foi se organizando aos pouquinhos. Então, acho que, por isso que eu acho que eu cheguei agora nessa fase, né, dos 50 e pouco, 58,
com um olhar bem diferente. Eu acho que ter atravessado essa questão que eu atravessei do luto da minha mãe fez eu olhar para a minha finitude. Hoje eu olho com mais tranquilidade para a finitude. E tomei várias decisões no momento que minha mãe estava assim, porque eu percebi que tem algumas decisões que você tem que tomar enquanto você está lúcida, enquanto você tem saúde, enquanto você tem decisão. E começamos em família a tomar decisões bastante importantes. Inclusive sobre a própria morte. O que você quer que aconteça? Se morrer não, né? Quando, né? Quando morrer, o que você quer que faça? Como que quer que aconteça? O que eu não quero continuar vivendo para poder chegar na minha finitude com mais tranquilidade, com mais paz para mim. Então, a questão do processo que ela passou trouxe bastante coisa para minha família no geral, não foi só para mim, não. Então, a gente falar abertamente sobre isso. Outro dia, meu filho até brincou lá da Irlanda, falou: mas você precisa gravar isso, porque você, às vezes, vai deixando algumas informações. Se tudo isso acontecer, eu falei, pois é isso que eu vou fazer. E fiz mesmo. Gravou mesmo. E assim, não é perguntas fáceis de fazer assim pra mãe, né? Eu falo assim, tipo, você tá vendo a sua mãe na sua frente. Sim. Mãe, como você quer que as coisas aconteçam? Como, ó, né? Enfim. Não tem como. No processo da minha mãe, eu percebi que eu não tive tempo de perguntar. Porque quando a gente soube do diagnóstico, já estava significativamente pronto ali, já tinha alguns sintomas bastante significativos. E aí entramos naquele looping de cuidar. Fica sozinha, não fica sozinha? Tem médico, não tem que médicos que... Então entrou aquele processo do cuidar. E nesse do cuidar, a vida também foi, né, se desenrolando ali. Então a gente percebeu que tinha algumas perguntas que nós tínhamos que fazer para nós mesmos. E não dava mais para ela responder, mas nós tínhamos a oportunidade de fazer, né, novos questionamentos, fazer novas perguntas. Então a gente vai organizando a vida. Então acho que foi uma grande virada de chave ali para minha mãe. Então ela fez com que eu voltasse a olhar para uma outra coisa e que eu trouxe também para minha vida pessoal. Foi muito interessante para a vida profissional, porque eu terminei luto em 2019, a última turma dali da PUC presencial, do Lelu. De 2020 já foi online e tudo mais. Nós somos chamados para atender as pessoas no processo da Covid. Nós ficamos um ano atendendo gratuitamente os alunas, Maria Helena Franco, que foi uma grande supervisora, uma querida, e ela ligou para todo mundo e falou, e aí? Vocês conseguem, dentro da agenda de vocês, vamos fazer atendimento para atender só as pessoas que estão perdendo familiares pro Covid? Ficamos, né, agora, vamos. E ela supervisionando, então ela foi dando suporte pra gente ali, bem bacana. E nós atendemos um ano inteiro. Eu atendi famílias que perderam 3, 4, 5 pessoas ali. E isso foi trazendo para a vida profissional também, porque aí vem indicação de pessoas que estavam passando pelo luto, vai chegando. Então, a vida profissional ela foi se transformando, mas de um contexto todo pessoal que veio trazendo, né? E uma pergunta que eu queria fazer para você, assim, dentro desse processo que você vivenciou, olhando um pouquinho para trás e avaliando, você acha que o sofrimento que você passou anteriormente, digamos assim, dentro do processo da vida, tá? Não que Sim. especificamente um sofrimento específico, mas pensando dentro do seu processo de vida, assim, esse processo de vida, você acha que você estava, é claro que é difícil dizer assim, estava preparada para aquele momento, mas você acha que ao longo da sua vida, você acha que foi algo que foi preparando você para vivenciar aquilo que você está vivenciando? Sim, com certeza. Cada experiência, cada oportunidade de fazer ou de não fazer, cada ganho, cada perda, sim. Eu construindo tudo que hoje eu começo a decidir como que eu vou ver daqui para frente, porque o que chegou até aqui trouxe muito ensinamento, trouxe bastante coisa. Eu não mudaria nada, nada. Apesar de grandes sofrimentos, de questões, eu não mudaria nada. Justamente por isso, porque faz sentido para mim hoje falar para você que hoje eu sou o resultado de tudo que veio até aqui. E agora o que eu faço aqui para frente? Minha grande questão é isso, né? Eu preciso daqui para frente também fazer escolhas, que eu quero chegar depois dos 80. Tô chegando lá, né? Será? Claro que Eu gostaria muito de olhar para trás e falar, nossa, realmente, esses 80, esses 85, 86, valeu a pena. Então, eu quero me apropriar. Por isso que eu acho que tudo que a vida vai entregando pra gente em determinadas épocas da vida, a gente tem que aproveitar. Pensei em atender online? Não. De repente apareceu como oportunidade? Ok. É uma oportunidade? Trouxe uma coisa bacana. Toda essa tecnologia toda que existe. Eu sou de uma geração que não tinha celular.
Você faz parte de uma geração dos meus filhos, que fala, não consigo entender, como é que as pessoas viviam sem celular? Viviam, Sim. né? Não tinha WhatsApp, não tinha. E aí, o que eu penso hoje? Eu falo, nossa, mas isso é muito bom que tá acontecendo nessa fase da minha vida. Porque hoje eu tenho 2 filhos que moram fora do país e eu converso com eles, vamos chamar de vídeo, isso é uma bênção. Eu falo, meu Deus, que beleza. Antes era carta, né? Pois E a demora para chegar a carta. Você sabe que eu fico pensando, meus avós foram imigrantes, eu fico pensando, minha bisavó, coitada, do outro lado do oceano, esperando uma carta chegar de um filho que talvez chegasse 1 ano depois. E hoje eu falo, nossa, olha só que beleza. Eu abro a câmera, meu filho tá ali, a gente conversa, e aí, tá tudo bem? Dá pra falar? Não dá? O que você tá fazendo? Manda foto. Então, a gente precisa se apropriar daquilo que de bom tá chegando também, fazer uma peneirinha, né? Pra aquilo que precisa, que não precisa. Mas é isso, a vida, ela vai te entregando as coisas, a gente vai decidindo com o que ficar, com o que não ficar. E aí, uma outra pergunta, pelo que você é mais grata hoje? Eu sou mais grata hoje? São muitas coisas, mas eu acho que eu diria assim, que mais me traz gratidão hoje foi ter recebido a vida dos pais que eu tive. Tiveram N situações, N histórias dos meus pais, separaram uma época, teve toda uma questão e tal, mas aí, bem mais velho, eu fui entendendo, né, que o encontro deles em algum momento foi muito importante, eu ter chegado aqui, como que a vida foi se desenrolando, eu fui entendendo que precisaria passar por tudo que eu passei, por cada questão que eu tive que viver, então acho que eu sou grata de verdade por ter tido essa oportunidade de estar vivendo aqui. Uma coisa específica, eu seria muito injusta, eu acho, porque assim, todos os papéis que eu vivi me trouxeram tanta coisas bacanas, eu falo, eu sou muito grata pela minha profissão, pelos meus filhos, pela vida, como as coisas foram acontecendo. Hoje, quando eu olho um pouquinho para trás, não foram tanto tempo assim, né, são só 58 anos, foi tanto tempo assim, mas quando eu olho para trás, eu vejo como as coisas foram se desenrolando, eu percebo que coisas que não deram certo, não era para dar certo mesmo, eu fiquei brava, fiquei irritada, me culpei as pessoas, mas às vezes eu penso que não era para ser. Mas a gente vai entendendo isso depois, tá tudo bem. Tô entendendo. Sou muito grata por essa vida, por esse convite, né? Então, acho que assim... Também sou grata. As coisas vão acontecendo de uma maneira tão bacana. Então, é um convite de alguém, encontrar um aluno querido que lá atrás era um aluno e hoje é um colega de trabalho. Tenho vários colegas de trabalho que passaram, né? Que a gente partilha, faço parte de grupos... De alunos que hoje já estão na vida profissional, então acho que é uma coisa bem bacana. A vida foi muito bacana comigo. Assim. Eu também sou grato, assim, eu falo pra você que sou grato pelas decisões que você tomou ao longo da sua vida, porque por mais assertivas ou outras que não foram assertivas, fez você estar naquele local, que eu acho que é importante a gente refletir cada ponto da nossa vida, porque quando nós estamos na faculdade, né, o bastidor de um aluno, que você também foi um dia, sabe que a gente está vivendo um sonho ali. Sim. Né, porque quando eu me descobri na psicologia também foi a mesma coisa. Eu me encontrei e ali todos os professores, inclusive um abraço a todos eles, foram muito importantes. Né? Então a gente sabe que existe uma história por detrás dos professores, uma história ali que está sendo vivenciada pelos alunos, digamos assim, psicologia, porque cada um está vivendo uma realidade naquele momento, de realidade financeira, de realidade em casa, porque a psicologia traz muitas reflexões, que eu acho que é o que é mais difícil em estudar psicologia, você parar aquele momento que você está estudando, mas você está olhando para si. É um momento ali que você tá... Não sei se foi pra você, né? Você olha pra si, aí você começa a observar as pessoas. Aí você começa... Você não sabe o que fazer, mas você observa. Sabe? Já vi isso aí antes. Já vi isso antes, né? Então eu falo assim, diante de tudo, você dedicou o seu momento, eu acho que você... Eu até falo, esclareço isso aqui. Posso ser que eu faça outros convites para outros professores também que estejam abertos a estar conosco aqui também, mas eu falo especificamente assim de você nesse ponto, de... ter tomado todas as decisões da sua vida, voltando a essa questão, todas as decisões que você tomou da sua vida para chegar até aqui e dar a aula de qualidade que você deu ali, porque eu falo assim, tem a aula de qualidade que assim, você pode falar a teoria, mas como você coloca e aplica, o amor que você coloca, porque eu falo assim, a gente precisa, é esse livro que eu tô falando, né, da gente ler o livro do outro, né, e poder viver aquele sonho.
né, do aprendizado, porque teoria por teoria, né, é vã. Para mim, eu acho que é a vida que você dá para essa teoria que vale a pena, né? Então, assim, até para ser inspiração para outras pessoas que desejam ser psicólogos, que desejam viver esse caminho na psicologia, é isso, né? Porque a gente precisa ter um caminho ali do amor. Né, o amor e a decisão é como você coloca aquela teoria que está dentro do livro ali se tornar vida, né, vida na vida das pessoas, né, então trazer essa inspiração, fazer com que essa experiência, né, eu acho que também na terapia que é importante, então faça terapia também, né, nessa mensagem aqui que é extremamente importante, né, não tem como a gente, mas eu falo assim, e eu sempre falo isso na palestra, né, não especificamente comigo, com a Mônica, procura um psicólogo ali, né, para poder cuidar da saúde mental, cuidar de si, né, e assim a sua existência vai ser muito mais produtiva, né, todos nós temos potencial. Né, eu falo aqui até da minha esposa aqui, eu quero colocar ela também nesse ponto, que estudou muito, se colocou muito, se dedicou muito, né, fez a sua pós-graduação, hoje é diretora também, né, uma pessoa que aprendeu a acreditar em si e foi à frente e hoje está ensinando outras pessoas a esse mesmo ponto, né, eu acho que o caminho é de oportunidades. Sim. Né, a gente precisa dar, eu acho que dentro desse caminho de oportunidades, a gente dá oportunidades para as pessoas, mas é importante que nós mesmos demos oportunidade para nós, né, porque nós temos potencial para isso, né, e para a gente finalizar esse momento aqui, Mônica, eu queria que você colocasse alguma mensagem, né, para as pessoas que estão aí sobre a vida, sobre a existência, enfim, como você preferir. Sobre a existência, enfim, eu acho que a mensagem que a gente pode falar, quando a gente fala além da existência, se perguntar assim, o que tem um pouquinho a mais daquilo que eu estou vivendo hoje, né? Como é que eu posso me presentear com isso? A vida é um grande presente. Você vai ter momentos de grande desafios, de grandes enfrentamentos. Você vai decidindo como é que você vai fazer. E você falou uma coisa muito real. A gente tem sim capacidade de fazer esse enfrentamento, porque a vida sempre traz pra gente uma oportunidade e um desafio, e ali você vai mesclando um pouquinho de tudo isso. A nossa existência, ela vai fazer todo sentido quando você se apropriar dos seus sentimentos, quando você conseguir identificar o que eles estão dizendo para você, o que eles estão ensinando para você. Ah, mas a partir do momento que eu encontrei essa resposta, eu tô existindo, você vai existir, né, até seu último sopro. Então, acho que não tem idade para começar a fazer as coisas, para desistir das coisas, para reinventar as coisas, reinventar a vida, mudança de casa, mudança de trabalho. Então, assim, quais são as mudanças que você quer para cada fase da sua vida? Eu acho que a gente precisa acreditar que tudo é possível. E é possível mesmo. Né? Essa existência nossa, nós temos um prazo de validade. Mas além desse prazo de validade, o que a gente tem? Acho que é a existência, né? Eu preciso existir desse prazo de validade. Você falou que nós temos um prazo. Todo mundo aqui tem um prazo. A gente não sabe exatamente qual que é, mas nessa existência nós temos um prazo. E além disso, o que eu posso fazer? Deixar, de repente, algo importante. E é o que torna interessante, né? Imagine se a gente tivesse uma data específica ali, ó, esse dia aqui vai encerrar o assunto. Não ia enlouquecer. Eu tenho tantas horas para fazer e tudo mais. E é por isso que é importante a gente pensar o seguinte, né? Todo dia é uma oportunidade diferente pra gente viver, né? E repetindo isso. E aí uma outra coisa, né, que eu queria registrar aqui também é a importância daquilo que você falou sobre desacelerar. Né, para poder viver este momento tão importante, esse momento da nossa vida, que é independente, a gente tem que, é igual você falou de uma situação tão difícil que você vivenciou, né, na sua família, e você falou sobre desacelerar, você falou sobre chegar, aos 58 e tal, desacelerar e ver o que precisa ser feito para tomar uma decisão mais assertiva, né, e aí diminuiu pelo menos um pouquinho a frustração. É porque você só consegue, acho que, ter contato com seus próprios processos quando você silencia. A gente precisa silenciar um pouquinho. A gente está numa sociedade hoje, tudo está acontecendo no mundo, no geral, na sociedade, tudo muito acelerado, tudo muito rápido, tudo a toque de caixa, você sabe de tudo ao mesmo tempo, e isso, você não consegue lidar com tanta informação. Então, desacelera, né? Silencia um pouquinho. Se você não consegue se ouvir, não consegue silenciar, não consegue entender tudo que você está conseguindo, está precisando externalizar, você vai virar uma bomba relógio. É o que a gente vê na doença mental, né? Sim. As pessoas adoecendo e muita depressão,
e muita crise existencial e ansiedade, sim, milhões de CID que a gente poderia citar aqui de todas as coisas. Mas desacelera até para você tentar entender que momento que eu começo, que momento eu tenho que parar, por que eu estou fazendo isso. As perguntas só vêm quando você desacelera. Uhum. E você acha que a fé, fora a fé na gente mesmo, a fé de crença mesmo, né, de uma religião, enfim, você tem uma, qual é a fé que você acredita? Eu acho que o ser humano ele precisa nessa questão de crer, né, independente da religião que ele tenha, ou independente do caminho que ele quer seguir, a fé, ela abastece, ela te abastece em momentos de enfrentamento. Então, às vezes a cabeça não tá boa, o corpo tá cansado, a fé te reabastece. Às vezes sua fé tá fraca, sua mente não tá boa, mas teu corpo vai lá e reabastece. Eu acho que o ser humano ele é feito dessa tríade, sabe? Tudo que passa pela sua mente, pelo seu corpo e pela sua fé. O processo da existência, ele tem que ter uma explicação não só física daquilo que eu tô vendo. Algo mais se move além do que eu tô enxergando. Então, onde a pessoa vai encontrar isso, eu acho que ela precisa procurar realmente a fé nisso. Tem uma frase com um grande amigo meu, Jorge, né, que ele fala assim, né, o ser humano é biopsicossocial e espiritual também, Nossa, né? acredito muito nisso. Porque, né, eu acho que... É isso mesmo. Então, para mim, né, diante da minha fé também é muito importante isso, né, a crença, né, no sobrenatural, né, para mim, Deus, né, nesse ponto, acho que é muito importante nesse sentido da gente caminhar nesse caminho que Deus coloca para nós também, e aí ele vai ser esse amparo, né, para mim, eu falo especificamente de mim, né, mas para outras pessoas também, o quanto a religião ela é importante, né, para você se apegar, se conhecer também, né, entender que existe uma direção dentro da questão religiosa também, que eu acho que é extremamente importante. Eu acho mais importante a gente pensar que não existe uma verdade absoluta. Então, se a pessoa conseguir realmente encontrar a sua verdade dentro de um grupo, dentro de uma religião, dentro de uma coisa que dê um sentido para ele só precisa realmente, né, acreditar um pouquinho nele mesmo, ele vai entender, acho que o caminho que ele vai seguindo. Sim. Mas a pessoa ela precisa, a gente é isso, a gente é uma fagulha de cada, né, de tudo que a gente vê, de cada coisinha que a gente vai vivendo, essa cultura, desse mundo todo, já compreendendo que a gente é muito maior, né? É isso. Então, Mônica, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, né, o seu tempo, dedicar o seu tempo, sua agenda cheia, graças a Deus. Mas quem quiser também acompanhar, a gente vai marcar a Mônica aí também, em collab aí no Instagram, enfim. Depois, você quer passar seu Instagram pra galera também ver as suas redes sociais, acessar os seus conteúdos? Eu tenho duas redes sociais, tenho 2 contatos, que é @psiquemonicasilva, onde eu posto algumas coisas sobre psicologia, alguns trabalhos que eu faço também. E eu faço também parte de um grupo de mulheres 50 a mais, com uma amiga, Carolina, que a gente tem o @Jornada Juntos 50 a mais. É onde a gente também faz um trabalho terapêutico para mulheres especificamente nessa fase de idade. Olha que maravilha, hein? Bacana. Então, gente, acompanhem lá a página da Mônica, acompanhem lá o grupo, né, que é do Instagram, tá bom? Dá uma acompanhada lá, acho que é interessante, né? E depois entrar em contato com a Carolina, é isso também, né? Que acompanha vocês lá, que eu acho que as duas vão ter acesso aí. Então, se cuidar é importante, tá bom? Então, acessem as redes sociais lá. Pessoal, eu queria fazer também a divulgação, como eu falei para vocês, sobre as palestras que eu faço. Eu iniciei as palestras em escolas, então eu tenho um projeto chamado Palestras Transformando Escolas e Inspirando Vidas, tá certo? Então essa palestra é direcionada à equipe gestora, professores, alunos, enfim, toda a equipe no modo escolar. Tá certo? Então, você que tem interesse nesse contexto de fazer palestra, de nos contatar referente a palestras, você pode entrar em contato comigo no Instagram, tá certo? Pode utilizar o Instagram mesmo do podcast, tá? Além da existência também. Então, eu tenho também a questão de palestras em empresas, né? Que o nome do projeto é Desenvolvendo Pessoas, Fortalecendo Resultados. Então, vocês que são de empresas, têm interesse de estar nos contatando para realizar palestras voltadas à questão de saúde mental, enfim, pode me contatar aqui, chamar nas redes sociais, tá certo? Que nós entramos em contato. Então, minha rede social do PC é
psi.eduardosouza, né? @psi.eduardosouza, você pode entrar em contato comigo lá via direct, tá certo? E para você que tem interesse de nos patrocinar, poder investir na divulgação da sua empresa, é o convite aqui do @alemdaexistência.oficial, né? Você pode estar nos contatando aqui, nos chamando no direct, você que tem interesse. O nome da sua empresa, o logo da sua empresa vai estar aqui e a gente vai fazer a propaganda, enfim, nesse contexto. Fechou? Então, fica o convite aberto aqui para vocês. Tá? Então, eu quero agradecer todo mundo que tá na live aí, que tá participando junto com a gente aqui. Mais uma vez, curta, compartilha. Agora eu tô nessa questão de redes sociais. Curta, compartilha. Nos siga nas redes sociais também, no YouTube, no TikTok também, @alemdaexistência.oficial, tá certo? Para você acompanhar. Então, o nosso trabalho vai ser além daqui dos estúdios, daqui do estúdio Algere, tá? Então, você também que tem o desejo de fazer o seu podcast, é a hora. A gente falou sobre ousadia também, né? Falou sobre a gente tentar. Faça a mesma coisa. Tô aqui tentando. Acredito que tá sendo... Eu espero que tenha sido um conteúdo bastante produtivo para vocês também. Indico aqui, mais uma vez, o estúdio aqui com o Júnior, @Algere, para você ter mais informações sobre o estúdio maravilhoso, né, Mônica? Muito bacana aqui. Então, você que tem esse desejo de fazer seu podcast, vem aqui também, tá certo? Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês aí na live. Nos siga nas redes sociais, nos acompanhe. Como eu estava dizendo, nós não vamos ficar só apenas aqui no estúdio. Nós vamos também estar nas ruas. A gente foi lá na Avenida Paulista, entrevistamos, eu me arrisquei lá, fui lá na Paulista pra gente fazer essa pergunta. E você que nos encontrar aí no Ibirapuera, na Avenida Paulista, nos parques por aí, pare um pouquinho, converse com a gente, fala também o seu ponto de vista sobre a existência. Como a gente falou aqui, as respostas vão ser diferenciadas a cada dia, que é muito importante para que outras pessoas tenham acesso. Infelizmente, hoje, tem muitas pessoas que estão encontrando esse sentido da vida. E o objetivo aqui do Além da Existência, desse podcast, desse projeto, é fazer com que as pessoas se aproximem ainda mais do seu sentido da vida, tá certo? Então, quero mandar meu forte abraço para você, um forte abraço também para Mônica, para minha esposa que tá aqui, para meus filhos que estão em casa, tá certo? E nos acompanhe. Fechou, pessoal? Um forte abraço.